Pessoal, bom dia. Vou só pedir para vocês me trazerem o passador aqui. Tá ok. Bom dia. Primeiro de tudo, queria agradecer a organização do evento pelo convite. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como foi dito, eu lancei recentemente em São Paulo esse livro, que é o Mude ou Morra. A gente vai ter hoje a oportunidade de fazer uma pequena também sessão de aula com vocês. Então, em um horário que vai ser informado. Obrigado. Um horário que vai ser informado, eu vou conseguir assinar alguns livros. Quem tiver interesse, a gente vai fazer essa sessão aqui. Só pedir uma ajudinha para o pessoal para me passar aqui, que não está. Não está passando. Vocês conseguem me ajudar aqui para fazer passar? Chegando. Obrigado. Eu vou perguntar uma coisa para vocês aqui. Como eu já conheço essa apresentação, uma pergunta aqui. O Tadeu começou e encerrou a participação dele falando de gastronomia. Então eu queria pegar esse gancho e perguntar o seguinte: quem aqui já comeu um hambúrguer em um fast food? Estou aqui, ó, não tá. Mas não está ainda. Agora foi. Obrigado. Vamos lá. Fast food. Quem já comeu um hambúrguer em fast food aqui? Levanta a mão para mim. Não se acanhem. Ninguém está sendo julgado. Da outra gastronomia para comida rápida. Pessoal, qual que é a magia do fast food? Qual que é a mágica que esses caras foram capazes de fazer? A turma do fast food conseguiu um feito incrível, que é entregar um lanche com hambúrguer, batata frita e refrigerante em poucos minutos. Essa é a grande beleza desse negócio. O que está por trás disso? Um processo muito eficiente e uma produção em massa, que é capaz, uma velocidade incrível, soltar uma série de sanduíches e a gente consegue receber isso numa velocidade mais do que satisfatória. De certa forma, pessoal, a gente está falando de gestão aqui hoje, o fast food pode ser considerado o ápice de um processo que começou na Revolução Industrial, em que a gente realmente visava, a partir de um processo, de um procedimento, ter um ganho de escala inimaginável. Agora, alguém aqui, quando foi nesse fast food, alguma vez já disse o seguinte: eu queria, por gentileza, o meu sanduíche sem maionese. Ou, dá para fazer o meu sem picles, por favor? Alguém já passou por essa situação ou só eu que sou o chato do fast food aqui? O que acontece quando faz isso? Em uma lanchonete. Primeiro que o atendente olha feio para você e te coloca de escanteio. Aquele lanche que ia sair em 2 minutos, você vai esperar pelo menos uns 5 ou 10 minutos. Né? Por que isso acontece, pessoal? Porque quando você pede uma alteração no produto final deles, que é o lanche, você está quebrando um processo que foi milimetricamente desenhado para funcionar daquela forma. E as pessoas que trabalham lá foram treinadas para repetir aquele processo, elas não foram treinadas para pensar. Elas não são incentivadas a questionar. Em nenhum momento pediram que ela fizesse algo diferente. E quando você quebra esse processo, você quebra todo o padrão que foi construído por trás dessa máquina de eficiência que é um fast food. Sejam bem-vindos à nova economia. É exatamente isso que está acontecendo lá fora. A gente está vendo uma transição em que as empresas da chamada economia tradicional, ou da velha economia, estavam muito focadas nos processos e no ganho de eficiência, em cima de uma lógica de produção de massa e ganho de escala. Acontece que agora tem um elemento novo nessa história, que é um tal de cliente, que a gente pode chamar de consumidor, ou que a gente pode chamar também de cidadão. E não é que esse cara quer dar opinião em tudo, ele quer ser escutado agora, ele quer participar desse processo, e algumas empresas já entenderam isso. Algumas outras empresas ainda não entenderam que o que está acontecendo agora é um movimento inédito de dar força e poder às pessoas. Um cidadão, um consumidor, um cliente com um celular na mão é capaz de construir ou destruir a reputação de empresas numa fração de segundos. E as empresas estão desconfortáveis, os governos estão desconfortáveis, porque eles não estavam acostumados a dialogar. Eles estavam acostumados a falar. E agora, de repente, eles se veem obrigados a conversar.
Quando as pessoas ganham o poder, uma série de coisas começam a acontecer. Se a gente pega um exemplo da televisão aberta com a Netflix, o que está acontecendo? O que a turma da Netflix está fazendo com esse paradigma da televisão aberta? Né? Como é que funcionava a televisão aberta, pessoal? Todo mundo lembra aqui? Lançou a novela ontem, nova. Como é que é a história da novela? A novela funcionava da seguinte forma. A televisão dizia para a gente assim, vocês querem ouvir uma história boa? Aí você dizia, quero, como é que é isso? Então, ó, segunda a sábado, 9 horas, lá na tua casa, liga a TV que eu vou passar essa historinha para você. Aí você dizia, não, mas 9 horas eu não posso. Eu tenho um compromisso que eu faço faculdade às 9. Dizia, olha, ou você senta lá às 9 horas na frente da TV, ou não tem história, bicho. Aí você falava, tá bom, vou faltar na faculdade, hoje eu assisto. Chegava lá, sentava, a história era incrível. Quando a história começava a ficar melhor ainda, o que acontecia? Dava um break. E vinha um tal de um sabão em pó querendo te vender um negócio. Querendo te vender um carro. É a marca de celular que iria conversar contigo. Você dizia, mas eu não quero ver esse negócio, eu quero ver a história. E a televisão aberta te dizia o quê? Esse é o meu modelo de negócio. Eu prendo a tua atenção e chamo a minha turma para oferecer produto. Quando a história começava a ficar melhor ainda, o que acontecia? Acabava o capítulo. E a televisão aberta te dizia, quer ver mais? Amanhã, às 9 horas. É um pouco a bola é minha e a regra é do jeito que eu quiser. O que a Netflix faz, pessoal? Ela diz o seguinte, quer ver uma história bacana? Você dizia, quero, novela, né? Conheço. Não, vamos chamar de série esse negócio. Ah, tá, 9 horas? Qual que é o horário? É no horário que você quiser. Ah, e como é que é? Eu sento lá na minha televisão e assisto isso? Não, não. É no lugar onde você quiser. Ah, então quer dizer que eu posso consumir esse conteúdo na hora que eu quiser? No lugar onde eu quiser? Vamos lá, vamos começar agora aqui no celular, então. Ué, eu estou assistindo há 3 horas aqui, não tem interrupção? Não, não tem interrupção, porque o nosso modelo de negócio é diferente, é baseado em assinaturas. Eu estou estressando aqui propositalmente o caso para provocar vocês para a seguinte reflexão. Que modelo de negócio está alinhado à velha economia e que modelo de negócio aqui está alinhado à nova economia? Qual desses modelos de negócio empoderou o cliente, o consumidor, o cidadão? Quem foi capaz de entender uma necessidade do cliente e ser mais eficiente na resolução desse problema? Se vocês fossem investidores, vocês colocariam o dinheiro de vocês em qual empresa? E eu estou falando de Netflix e TV, mas eu podia estar falando do Uber. Você aperta um botão, o carro chega para te buscar, tem motorista, te leva para lá, para cá, presta contas. O que o Uber está fazendo com o táxi? Eu acho que eu nem preciso falar de WhatsApp e o desafio que as operadoras de telecom têm frente a esse player totalmente disruptivo e que foi capaz de colocar o cliente no centro da estratégia. Pessoal, as empresas que não entenderam que o jogo mudou, que a economia tradicional está migrando para a nova economia, elas estão quebrando. E eu posso falar de Kodak, eu posso falar de Blockbuster, eu posso falar de Nokia, eu posso falar de uma série delas. Acontece que quando elas quebram, elas levam empregos com elas. E essa é a nossa preocupação, porque vocês devem estar pensando, será que o meu emprego é o próximo? Será que eu estou trabalhando numa empresa da velha economia, que ainda não entendeu essa mudança? Agora tem um outro lado da história. Ao mesmo tempo que algumas empresas estão quebrando, porque não entenderam como funciona a nova economia, essa ruptura representa uma oportunidade única para que pessoas comuns façam coisas extraordinárias. E essa é a beleza do digital. Essa é a beleza da nova economia. O custo para se começar um novo negócio é muito baixo. Muitas vezes é zero. A proteção das grandes empresas ao longo da história do Brasil sempre foi a necessidade de ter capital. Você não conseguia empreender que você não tinha grana, você não entrava em tal setor que você não tinha grana. Essa história mudou. É tudo muito barato, é tudo muito fácil, é tudo muito rápido. Você sabia que o Google teve um investimento inicial de R$0 em 1996? Recebeu um primeiro aporte de $100 mil em 98 e, nesse presente momento, vale 960 bilhões de dólares. Uma empresa como o Google só pode nascer no bojo da nova economia, em que você não tem necessidade para começar um negócio, basta você identificar que problema você resolve. Quem é o seu cliente? Quem é o seu consumidor? Quem é o cidadão que você atende? Qual é a dor dele? Como eu sou capaz de resolver essa dor?
O jogo mudou e a gente precisa entender que o jogo mudou. O que essas empresas aqui todas têm em comum? Além de terem passado lá pela empresa da qual eu sou sócio, que é a Orgânica, essas empresas têm em comum o mesmo que essas daqui, ó. Elas entenderam, antes das demais, o funcionamento da nova economia. E com isso foram capazes de adequar sua estratégia e ter um diferencial competitivo brutal em relação aos seus concorrentes. Ah, mas vocês devem estar dizendo, mas essas são todas startups, né? É isso mesmo. Essas são as startups que saíram na frente por entenderem como é que esse jogo funciona. E aí, quem que lembra aqui do tiozinho da Suquita? Levanta a mão para mim, só eu que lembro desse cara. Então, quem tem idade para lembrar do tiozinho da Suquita, já é tiozinho da Suquita. Essa é a notícia para vocês. E o tiozinho da Suquita, ele olha ali para a garota, assim como a empresa tradicional olha para a startup e fica pensando, será que vai dar? Será que não vai? Eu tenho uma má notícia para vocês. Vocês não serão uma startup. Lamento informar. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Vocês podem aprender a pensar e a agir como uma startup. E é disso que a gente fala no Mude ou Morra, e é disso que eu quero falar para vocês. Quando a gente fala de startup, a gente fala de um conceito de inovação contínua. Eu não conheço nenhuma startup que tem departamento de inovação. Porque está todo mundo focado o tempo todo em inovar, está todo mundo focado o tempo todo em fazer diferente, está todo mundo focado o tempo todo em pensar como eles podem atender melhor os seus clientes, os seus cidadãos, o seu consumidor, qualquer que seja o seu stakeholder. Quando a gente fala de inovação contínua, quando a gente fala de startup, a gente está falando de propósito, a gente está falando de cultura e a gente está falando de gestão. Quando a gente fala de propósito, pessoal, eu queria fazer um desafio aqui para vocês. Vocês abriram a conta do banco um dia, de repente você tem 10 milhões de reais na conta. 10 milhões de reais. Não é um número qualquer, é um baita número, mas não é um número qualquer. É um número que, em teoria, vai permitir que, num país de juros altos como o Brasil, você seja capaz de viver de renda. Não preciso mais trabalhar. E a provocação que eu quero que vocês façam, que eu quero fazer com vocês é, o que você faria se você tivesse 10 milhões de reais na conta? Você iria para o teu emprego atual? Você iria para a tua empresa atual? Você continuaria liderando o teu negócio? O que você faria? E esse é um exercício saudável, porque quando a gente tira as necessidades primárias, as necessidades básicas da mesa, a gente começa a realmente pensar no aquilo que faz sentido para nós, naquilo que vai fazer com que a gente seja feliz, se sinta realizado. E sabe quais são as empresas, ou qual o governo, ou qual o trabalho em que vocês vão performar melhor? Naqueles em que vocês se sentirem felizes. Lamento informar, não vai ter depósito de 10 milhões na conta de ninguém, mas eu aconselho que vocês façam esse exercício de sempre estar checando o que eu faria se eu tivesse 10 milhões. Continuaria nessa empresa? Abriria um novo emprego? Iria atrás do meu sonho? O que será que faz sentido para mim? Por que a gente acorda todos os dias e vai trabalhar? É essa a reflexão que eu quero dizer com vocês quando a gente fala de propósito. Um governo, uma empresa, uma startup, uma ONG, terceiro setor, quer que seja. Todas essas instituições são formadas por pessoas. Pessoas que têm seus sonhos. Pessoas que estão correndo atrás daquilo que desejam para elas e para suas famílias. E qual que é o grande desejo do líder da empresa, do líder do governo, do líder dessa entidade do terceiro setor? É que as pessoas vistam a camisa. Não é assim que a gente fala? Eu quero funcionário que vista a camisa. E o que as empresas da velha economia não entenderam é que não existe funcionário vestindo a camisa sem alinhamento de propósito. Eu tive num grande banco de investimento americano, no ano passado, dando uma palestra. Eles diziam, a gente não consegue mais contratar os grandes talentos. E para mim estava muito claro, aquela empresa é uma empresa sem propósito. As pessoas estavam lá para ganhar dinheiro. Ah, mas o meu propósito não pode ser ganhar dinheiro? Pode, mas vai ser muito frágil. Porque o dia que você não ganhar dinheiro, você vai começar a procurar outra coisa. Então, pessoal, vestir a camisa passa por alinhamento de propósito e alinhamento de valores. Passa por se sentir parte de algo maior, de algo que a gente tem orgulho. E é isso que eu quero que vocês busquem. Quero que vocês encontrem um emprego em que vocês têm
tesão de acordar e de estar lá todos os dias. Senão ninguém vai construir nada. Senão a gente vai ficar reclamando quando é segunda-feira, chorando quando toca a musiquinha do Fantástico. Não existe performance sem alinhamento de propósito. E é isso que as startups entenderam muito rapidamente e que eu queria que vocês aprendessem também. Vamos ver aqui. Aí. Quando a gente fala de startup, quando a gente fala de contratação, estava conversando disso um pouquinho antes aqui, a gente fala de atrair pessoas que tenham, então, o que a gente chama no linguajar de startup, o fit cultural. Não adianta mais, pessoal, você ser tecnicamente a melhor pessoa na hora de desempenhar a sua função. Você precisa encontrar um local em que haja alinhamento de valores e alinhamento de propósito. Quando a gente seleciona talentos para a startup, lógico que a gente faz uma avaliação técnica, mas tão importante quanto a avaliação técnica é o entendimento se há um fit cultural. Não adianta a pessoa ser o Neymar da posição dela se ela não tiver se sentindo parte daquele grupo, porque se ela se sentir deslocada, ela não vai performar. Isso está muito claro em todas as escolas modernas de gestão. Tem quem aqui conhece Leiturinha? Já viram essa imagem alguma vez na vida? Não? Leiturinha, um grande resumo, é um clube de leitura, você paga uma mensalidade e eles mandam um livro para você ler com o seu filho. Você diz a idade do seu filho, o nome, todo mês ele manda um livrinho para você ler com o seu filho. Eu sou pai recém-chegado nessa história, para mim é um grande prazer. Quando chega meu livrinho, eu vou ler lá com o Joaquim, mostro as histórias. Essa empresa tem um propósito muito forte. Ela quer que pais e mães passem mais tempo de qualidade com os seus filhos. E acho que esse é um baita exemplo de propósito. Quando você vai lá dentro conversar com os funcionários, você percebe que está todo mundo muito alinhado naquele propósito. E todo mundo muito orgulhoso do que está sendo construído. E todo mundo, principalmente, remando na mesma direção. E esse é o papel do propósito. E as startups entenderam que tudo começa com propósito. E que sem propósito, ninguém vai para lugar nenhum. A gente fala de propósito como norte, e a gente precisa falar de cultura para evitar interferência na nossa conversa e no nosso convívio. Cultura tem a ver com alinhamento de valores e tem a ver com comportamentos que a gente gostaria que fossem praticados no nosso dia a dia. Então, que tipo de comportamento será que tem na nossa empresa, ou na nossa secretaria, ou no nosso governo, ou na nossa entidade de terceiro setor? Que tipo de comportamento as pessoas têm que a gente gostaria que fossem repetidos, que são comportamentos bacanas? Que tipo de comportamento que a gente não tolera de jeito nenhum? É disso que a gente está falando quando a gente fala de cultura. A gente está falando de propósito, a gente está falando de valores, a gente está falando de comportamentos e a gente está falando de mindset, a gente está falando de uma forma de pensar e agir. Quando a gente fala de cultura na nova economia, a gente traz no Moodle Morro um conceito que são os 7 princípios da evolução exponencial. Eu não vou ter tempo para passar por todos eles, eu vou falar só do primeiro, que é a cultura do cliente. A cultura do cliente, pessoal, passa por entender quem é meu cliente e o que eu estou fazendo para resolver o problema dele. E eu pergunto para vocês, por que as pessoas tomam atitudes na vida? Por que a gente tomou uma decisão de estar aqui hoje? Por que você optou por comprar determinado carro? Por que você determinou por almoçar em determinado lugar? Basicamente, as pessoas são movidas por 2 forças, que são dor e prazer. Isso faz com que a humanidade, desde que o homem é homem, desde que o mundo é mundo, as pessoas se movam a partir disso. O tempo todo a gente está trabalhando para evitar uma dor ou para alongar um sentimento de prazer. Esse é o sentimento real que move qualquer pessoa, e isso está por trás de qualquer teoria de marketing que já foi concebida. Quando a gente fala desse sentimento de dor e prazer, ele se manifesta, a dor, por meio do medo, e o prazer por meio da ganância. E é isso que o marketing está fazendo o tempo todo. Ele está te botando medo e está te colocando uma cenourinha de ganância para você correr atrás. Compre esse vestido, você vai ficar bonito que nem essa mulher aqui. Se não fizer isso, se não comprar esse carro, você vai perder aquilo. Essa é a lógica de marketing e as startups entenderam muito rapidamente o funcionamento de dor e de prazer. Qual que é a empresa que consegue fazer isso muito bem? Ela entende que dor ela resolve, porque dor é muito mais forte do que prazer. Quando a gente fala porque a gente é movido pelas 2 coisas, mas com certeza dor muito mais do que prazer.
As empresas vitoriosas na nova economia são capazes de conhecer seu cliente, são capazes de identificar que dor elas resolvem e elas colocam o cliente no centro da estratégia. Tudo que elas fazem para resolver uma dor. E quando a gente chega nos clientes da Orgânica, eu pergunto, vocês são uma empresa voltada ao cliente? E todo mundo diz, claro, eu amo meus clientes. E eu faço uma perguntinha que costuma desmontar uns 80%, 90% desses amores viram flerte só. Era amor, mas vira só flerte quando a gente pergunta o seguinte, você estaria disposto a perder dinheiro no curto prazo, em nome de desenhar uma estratégia realmente voltada a seu cliente? Falar, opa, perder dinheiro é complicado, né? Tinha empresário, bicho, digo, no curto prazo. Então eu queria apresentar para vocês uma startup chamada Max Milhas. Quem conhece o Max Milhas aqui? Max Milhas é um grande portal de compra de passagens. O que está por trás dele é um marketplace de venda e compra de milhas aéreas, mas o que está para o público é um portal que você vai comprar passagens mais baratas. Ponto. O que o Max Milhas faz quando você vai comprar uma passagem em São Paulo, Maceió, e eventualmente ele não tem o melhor preço? Quem tem o melhor preço é a Gol, é a Avianca ou é a Latam. O Max Milhas faz isso daqui que está marcado aqui, ó. Ele diz, o menor preço está na companhia, compra lá. Mas espera um pouco, o Max Milhas está dispensando o cliente, então? Eu vim fazer uma busca para comprar com ele está me mandando para o site da companhia? Sim, ele está te mandando para o site da companhia. Porque ele entende que a dor que tem que ser resolvida naquele momento é a compra de passagem pelo preço mais baixo possível. E se ele não é capaz de resolver aquela dor, ele vai indicar você para comprar em um outro lugar. Mas, meu Deus, o Max está maluco, ele não é um bom CEO. Pelo contrário. Vocês acham que eu entro em algum site de companhia aérea hoje em dia? O primeiro lugar que eu vou é sempre o Max Milhas, porque eu confio neles. Eu sei que ele realmente entende a minha dor e ele está preocupado em resolver o meu problema. E se ele não tiver o melhor preço, ele vai me mandar para um concorrente dele para fazer a compra lá. Isso é uma construção de um elo de longo prazo, de alguém que não está preocupado de perder a venda de 1, 2 ou 3 passagens, mas está preocupado em construir um relacionamento de longo prazo com o cliente. Isso é mudar a estratégia para ser orientado ao cliente. Tá? A gente escuta muito disso e vê poucos exemplos práticos. A gente falou que a startup é vencedora porque ela tem um propósito e todo mundo vai para o mesmo norte. A gente falou que uma startup consegue ter consistência porque ela tem uma cultura que todos os indivíduos que estão lá dentro praticam. E por fim, pessoal, a gente precisa falar de um modelo de gestão de startup que seja focar em não desperdiçar energia. Porque os recursos de uma startup sempre são muito limitados. E eu queria falar um pouquinho de gestão. A gente tem no livro também 5 princípios de gestão da nova economia. Eu vou passar um só, que é a base de todo o conceito, que a gente chama de Champion versus Challenger. Champion versus Challenger, pessoal, que é o campeão, modelo campeão versus o modelo desafiador, nada mais é do que você, o tempo todo, está buscando a melhoria no serviço ou no produto que oferece. Todas as empresas, todos os governos, todas as entidades do terceiro setor têm um modelo campeão, que é o modelo que as trouxe até aqui. A forma como vocês fazem as coisas hoje, bem ou mal, elas são o modelo campeão de vocês. Mas o que acontece? A empresa da velha economia, quando descobre um modelo campeão, ela diz, pronto, resolvi minha vida. E era assim mesmo. Você tinha modelos campeões de algumas empresas que perduravam por 10, 20, 30 anos e jamais eram colocados em xeque. Essa moleza acabou. E é por isso que o gestor da nova economia precisa estar o tempo todo com uma mentalidade de inconformismo para criar um modelo que vai desafiar o modelo vigente. A gente diz o seguinte na nova economia, seja você o primeiro a destruir seu emprego. Seja você o primeiro a destruir sua empresa, porque senão vai chegar uma startup e vai fazer esse trabalho. E vai doer muito mais. Então, a gente precisa entender que o tempo todo a gente tem que estar questionando a forma como a gente faz as coisas e fazer de uma forma mais eficiente. Como é que eu chego de um modelo campeão, um modelo champion e vou até um modelo challenger? Tem aqui 7 passos para ajudar vocês. O primeiro é descobrir qual é o meu modelo campeão. O segundo é questionar tudo. Perguntar como as coisas estão sendo feitas e como elas poderiam ser feitas de uma forma mais eficiente. Depois a gente vai ter um monte de hipóteses para melhorar. Eu vou pegar essa lista, vou priorizar, vou escolher 2 ou 3 hipóteses para fazer um teste.
Será que eu consigo fazer isso que eu já faço de uma maneira mais eficiente? E eu acho que o Tadeu foi muito feliz. Deu uma série de exemplos de modelos campeões que foram colocados em xeque e a gente conseguiu montar um modelo desafiador que foi mais eficiente e que se tornou o novo modelo campeão. E daqui a pouco vai ter outro, e vai ter outro, e vai ter outro. A gente levanta as hipóteses, a gente testa elas o mais rápido possível e o mais barato possível. As hipóteses que não dão certo, a gente não se apega, a gente joga elas no lixo. As hipóteses que dão certo, a gente vai fazer o máximo para escalar o uso dessa solução o mais rápido possível. Esse é o modelo Champion versus Challenger, é entender que a gente sempre deve estar questionando a forma como a gente faz as coisas, buscando melhoria. Eu trabalhei quase 6 anos na Netshoes, muito do que está no livro é fruto da nossa convivência e na construção dessa startup, que se tornou a primeira empresa brasileira a abrir capital nos Estados Unidos, então é uma empresa que nasce com um investimento de R$50 mil, e ano passado faturou quase 2,5 bilhões de reais. Quando a gente olha a curva de buscas pelo termo Netshoes no Google, a gente vê uma curva muito parecida com o que a gente chama do tal do crescimento exponencial. E aí as pessoas me perguntam, mas Renato, qual que era a estratégia da Netshoes? E elas acham que com uma estratégia só, a gente foi capaz de ir do ponto zero ao ponto máximo. Esse negócio não existe. Existe algo muito mais parecido com isso daqui, ó. A empresa crescendo em pequenos ciclos, questionando a forma de fazer, se reinventando, melhorando, melhorando, melhorando e melhorando. A gente costuma dizer que em 7 anos de Netshoes a gente mudou 5 vezes o modelo de negócio. Qual que é a magia disso? Não esperar um ciclo terminar para começar o seguinte. A hora que as coisas estão indo muito bem, o que a gente faz? A gente vai pensar como é que a gente remonta esse quebra-cabeça. E às vezes o time fala, não, chefe, de novo, cara, acabamos de mudar tudo, bicho, você vai querer mudar? A gente vai mudar tudo. A gente sempre vai buscar a máxima eficiência, trabalhando em ciclos curtos, de melhoria contínua, a partir da coleta de feedback do cliente. Não é o cliente que dá o norte, eu não estou orientando a minha estratégia para ele. Eu não tento mais adivinhar o que o cliente quer. Eu pergunto para ele o tempo todo o que ele acha da minha estratégia. A gente chama isso de cocriação, a gente chama isso de inovação aberta. Inovação aberta passa por termos a humildade de entender que a gente não vai ser capaz de resolver todos os nossos problemas sozinhos, e a gente vai convocar o cliente, o ecossistema de startups, a gente vai convocar entes que são externos a nos ajudarem a resolver nosso problema. Empresa da velha economia, como é que ela trabalha? Quer lançar um produto? Planeja, 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 planeja. Depois de 1 ano de planejamento, lança. E aí faz o quê? Ajoelha e reza. Fala, tomara que meu cliente goste disso. E como é que as empresas da nova economia entenderam que é mais fácil fazer? A hora que eu tenho uma ideia de produto, eu faço o que a gente chama de MVP e lanço. Aí o cliente vai dizer, ó, esse botão não está funcionando. E eu vou dizer o quê? Muito obrigado, vamos ajustar. Aí outro cliente vai dizer, olha, seria melhor se fosse desse jeito. Eu vou dizer, muito obrigado, vou ajustar. E a gente vai cocriando, conversando, deixando o cliente fazer parte do desenho daquela estratégia. E isso não serve só para cliente. Tem uma cidade nos Estados Unidos que fez um site, uma prefeitura, que fez um site e pediu que os cidadãos apontassem quais são as melhorias possíveis no site da prefeitura. E um site que demoraria 1 ano para ficar pronto, em 2 meses estava no ar e recebeu 4, 5, 6 rodadas de melhoria. É isso que é pensar como as empresas da nova economia. É isso que eu quero provocar vocês a saírem daqui, entendendo que o mundo mudou. Tem aqui o CEO do LinkedIn dizendo, se você não teve vergonha da primeira versão do produto que você lançou tarde demais. A gente vai passar vergonha porque ele vai estar ruim mesmo. E o cliente vai ajudar a gente a melhorar. O cliente dá consultoria grátis, pessoal. Não fala para ninguém que eu disse, mas é verdade. Ele trabalha para a gente. Vocês ficariam encantados se convidassem os clientes de vocês a opinarem sobre o produto. A gente acabou de fazer isso com um cliente em São Paulo, numa quarta-feira, chuvosa, fria. Dissemos, bicho, ninguém vai sair de casa 8 horas da noite para vir dar palpite na nossa empresa. Foram 33 clientes interessados em ajudar a gente a melhorar nosso produto. É isso que está acontecendo, as pessoas querem se sentir parte. Pessoal, quando a gente fala de melhoria contínua,
quando a gente fala de Champion versus Challenger, a gente fala de erro. E nós, imagino que a maioria de nós aqui, nascemos numa geração que a gente foi proibido de errar. Erro era esse garoto ali, ó, chapéu de burro, no canto da sala, não era assim? Errava em casa, minha mãe me punia, errava na escola, passava vergonha. E se errar no trabalho, então, pelo amor de Deus, eu vou ser mandado embora. O que a gente precisa entender na nova economia é que o erro faz parte do processo de inovação. Tadeu falou muito de inovação, não existe inovação sem erro. Ninguém cria algo de 0 a 1 sem errar 1, 2, 3, 4, 5 vezes durante o processo. As startups entenderam que o erro faz parte desse processo, que o erro é um degrau na escala da inovação. Então a gente precisa tirar essa conotação negativa que o erro tem. Ah, Renato, então vamos ser negligentes com o erro? Jamais. Mas precisamos criar um ambiente em que as pessoas se sintam à vontade para arriscar. Enquanto elas não se sentirem à vontade para arriscar e não tiverem medo de errar, não vai haver inovação. E aí, pessoal, quando a gente fala de uma empresa chamada Angry Birds, alguém conhece Angry Birds aqui? O joguinho que você fica apertando ali, só eu sou viciado nesse troço, você também. Tem um colega aqui de doença, então. Queria contar para vocês que o Angry Birds, pessoal, os fundadores, as pessoas que desenharam o jogo, eles tentaram 51 jogos que não deram certo, antes de tentar o Angry Bird. O Angry Bird é a versão número 52 de um joguinho. Imagina se esses caras tivessem medo de errar, ou se desistissem depois do primeiro erro. A gente não teria Angry Bird, como a nossa vida ia ser muito mais infeliz e dura, sem poder jogar Angry Bird. Então, o Angry Bird é um caso clássico de uma empresa da nova economia. Pessoal, em algum lugar do mundo, tem um jovem ambicioso, com muita paixão, sem medo de errar, e que já faz o que vocês estão fazendo de uma maneira mais eficiente. Eu tenho certeza disso, a gente só não descobriu quem é. No caso, esse rapaz aqui, não sei se vocês estão me conhecendo, é um tal de Mark Zuckerberg, numa foto dentro do seu dormitório em Harvard. Esse aqui é o criador do Facebook, quando ele ainda era simplesmente um jovem que queria montar uma startup vitoriosa, segundo ele, para conseguir mais garotas, depois conseguir um propósito mais nobre. Pessoal, a gente está falando de inovação, a gente está falando de nova economia, e eu contei para vocês que o mundo está mudando, a gente está vendo a ruptura da velha para a nova economia, onde o eixo de poder passa a mão do consumidor, a mão do cliente e a mão do cidadão. A gente precisa entender esse shift, a gente precisa readequar nossas estratégias de carreira e de negócios para se adaptar e ser vitorioso nesse novo mundo. Quem são os vitoriosos? São as startups, porque elas trabalham nesse tripé de propósito, cultura e gestão. Foco, baixa interferência e baixo desperdício de energia. Era mais ou menos isso que eu queria contar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham um dia aí muito bacana de palestras e meu muito obrigado.